Amém. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Que alegria a gente estar aqui, mais um domingo, podendo ser relembrado pelo Senhor de tudo que Ele é e de tudo que Ele faz na história, e que tem a ver também, como o David falou no domingo passado, tem a ver também com a nossa história. A nossa história, na verdade, tem a ver com a história de Deus, os seus movimentos, os seus atos. E hoje a gente vai retomar aqui a nossa série Origens, que é uma série de exposições no livro de Gênesis. A gente está indo agora para a quarta temporada dessa série, estamos chegando ao capítulo 24 de Gênesis, estamos percorrendo aí nessa trajetória desde o capítulo 1, e hoje a gente vai adentrar ao capítulo 24. Então eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, Gênesis, capítulo 24, a gente vai fazer a leitura do verso 1 até o 9, certo? Gênesis capítulo 24, do 1 ao 9. Como o David explicou na semana passada, esse ano a gente vai percorrer séries paralelas. Eu sei que a gente sempre trabalha a série, acaba uma, começa outra, mas agora a gente... a série que o David começou no domingo passado, ele vai pregar ela quase que o ano todo. 2 domingos a gente vai trabalhar uma série, 2 domingos outra, certo? Então a gente vai ter aí uma boa dinâmica aí de pregação aí durante todo o ano, certo? Todo mundo abriu aí? Gênesis capítulo 24, do 1 ao 9, o texto fala o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado por essa manhã na sua presença, obrigado pela leitura da tua palavra. Peço que o Senhor, por meio do teu Espírito, Pai, possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender, Pai, aquilo que é a tua palavra. Te peço, Deus, que o Senhor me ajude aqui, pela tua graça, Pai, a comunicar com fidelidade, Pai, a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem aqui o início de uma história, não sei se você percebeu. Eu sei que já faz tempo que a gente fez a 3ª temporada de Gênesis, começo do ano passado, né? Então já faz tempo que a gente não fala sobre o Gênesis, mas o capítulo 24 aqui, ele está começando uma nova história. Ele está começando um novo momento aqui. Esses versículos que a gente leu aqui, esses 9 versículos, que eu vou expor cada um deles aqui, introduz agora a história de Isaque, que é filho de Abraão, que vocês bem sabem disso, né? Mas também essa história que começa aqui, ela introduz também a transição de um patriarca. Abraão, patriarca, agora a gente tem um novo patriarca chegando aqui em cena, que é o Isaque, né? Filho de Abraão. E não sei se você, quando estava lendo esse texto junto comigo aqui, não sei se esse texto pareceu meio complexo, meio esquisito, né? Com umas coisas que a gente não está muito acostumado
né? E de fato, assim, parece meio complexo de entender, mas a verdade é que esse texto aqui, essa história, ela vai começar a narrar uma história de amor. História de amor, gente, é complexo. Histórias de amor é complexo, por quê? Porque o amor é complexo. E às vezes a gente não consegue perceber a complexidade do amor. Por isso que a gente tem tanto dilema nessa área. Por quê? Porque o amor, ele é complexo. E aqui essa história, que parece uma história complexa, parece um texto meio estranho, meio esquisito de compreender aqui, vai começar a narrar uma história de amor que é construída não por duas pessoas. Não é o interesse de duas pessoas em se amar, certo? É uma história de amor que é construída por meio da providência divina, por meio do próprio Deus. Eu posso te falar com toda certeza, esse aqui, você não pode usar esse momento aqui, onde Deus vai unir Isaac com Rebeca, para dizer que Deus vai unir o fulano com o ciclano, certo? Por quê? Porque Deus tem uma razão específica aqui, nesse momento. Então tem muita gente que fica esperando Deus mandar uma pessoa para ela casar, não é? Tem gente que fica um tempão, não, mas Deus tá vindo, e fica, tá vindo de quê, né? Que demora, para uns demora muito. Por quê? Porque isso é uma compreensão equivocada. E aí, não, mas olha só, Deus uniu Isaac e Rebeca e tudo mais, mas há uma razão aqui específica. Deus está conduzindo a sua história, que é a história de redenção, e a transição dos patriarcas faz com que isso seja necessário. A providência divina aqui seja necessário aqui nesse momento. Por quê? Porque Deus tem um plano e que precisa contar com Abraão e com a descendência dele. Deus está executando um plano e a gente vê que é isso que acontece aqui. A história da redenção que está sendo narrada, que está sendo assegurada pelo próprio Deus, também é uma história de amor. A história bíblica, mesmo com a sua complexidade, e essa complexidade se dá pelo fato de que o amor é complexo, e Deus é complexo, não porque ele é confuso, ele é complexo, mas não confuso, certo? É Deus que está conduzindo essa história, que é uma história de amor. Mas não é uma simples historinha, um conto, né, uma fábula. Não é isso. Mas é uma história onde... é uma história de como o amor sustenta as nossas vidas como uma dádiva divina. O amor, ele é sólido. O amor, ele sustenta. O amor, ele lança fora o medo. A palavra de Deus fala isso. O verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Porque o amor é seguro. Deus então está narrando uma história que é a história de redenção, e essa história é uma história de amor. Por quê? Porque é uma história segura. Por isso que quando a gente se perde em Deus, a gente se encontra. Por quê? Porque nós estamos lançados em um lugar seguro, naquele que pode assegurar de fato a nossa história, cada capítulo da nossa história. Eu já falei algumas vezes aqui, às vezes a gente fica com um lápis na mão, querendo escrever a nossa própria história. Gente, vou te falar, a caneta vai falhar, você não vai conseguir escrever. Sabe por quê? Porque sem Deus, história nenhuma você tem. Você não é capaz de ter nenhuma história. Você nem é lançado dentro de uma história. Isso é possível por causa de Deus. É Deus que está fazendo isso. E Ele faz isso nos sustentando as nossas vidas como uma dádiva divina. O fato de que Deus nos ama, isso é dádiva. Não é mérito. É uma dádiva divina. É algo que só Deus pode fazer. Essa história de amor aqui, que vai se iniciar entre Isaac e Rebeca, nada mais é que um lembrete para nós de que a história de Deus é a história do seu amor. O que é a história de Deus? A história de Deus é a história do seu amor. Amor esse, como eu já falei, que lança fora os medos, as angústias,
as ansiedades. No final das contas, quem é Abraão? Nossa, que legal, Isaac e Rebeca. Isso aqui não é sobre Isaac e Rebeca. Nunca foi. Nunca foi. Você vai compreender ao redor dessa temporada como Isaac, Rebeca, Abraão, Jacó, seja lá quem for, são apenas detalhes dessa grande história, onde o grande protagonista é Cristo. É Cristo. Isso é maravilhoso da gente entender. Agora, indo para o texto, a gente tem aqui um senhor, um idoso, um velho. O texto faz questão de mencionar que esse velho ele estava com idade bem avançada. Se o texto está dizendo que esse homem, que o Abraão, ele estava com a idade bem avançada, é porque ele estava muito velho, gente. É porque ele estava velho mesmo. Os comentaristas vão dizer que Abraão tinha aqui mais ou menos 140 anos, em média. Então ele estava realmente com a idade bem avançada. Abraão já tinha vivido, já tinha conquistado. Pense num cara próspero. Se você quer entender prosperidade, olhe para a vida de Abraão. Abraão era um cara próspero. Ele tinha vivido e conquistado todas as coisas que um ser humano pode conquistar. Tudo. Ele era, não tem aqueles sheik árabe, esses caras que compram clube de futebol hoje em dia, né? Os caras chegam aí, mano, compram um clube que é caríssimo. E depois compra outro, entendeu? Tipo assim, não, me dá 2, vai. 2 por 10. Né? Abraão era tipo um cara desse, tipo um sheik. Um cara com muita grana, muitas posses, muitos funcionários. Um cara próspero que tinha conquistado tudo. Mas que, mesmo tendo conquistado tudo, mesmo tendo tudo isso, parece que ainda tinha uma inquietação nele. Ele está velho aqui, ele está praticamente no leito de morte, mas ainda tem algo que está inquietando ele. Gente, e o Abraão, ele não é um homem qualquer na história da redenção, né? Ele não é uma pessoa, mesmo que ele é um detalhe, certo? Ele é um detalhe, porque o grande personagem é Cristo, mas ele também não é um qualquer na história, né? Teve uns caras que tem 1, 2 citações na Bíblia, mas o Abraão não. O Abraão, o Antigo Testamento quase todo, e Jesus várias vezes no Novo Testamento, Paulo, cita Abraão. Ou seja, ele não é um personagem qualquer dentro dessa história da redenção. Ele é o homem que Deus escolheu para dar início a uma grande trajetória, uma trajetória de expansão. Deus fala de uma descendência numerosa. Imagina Abraão assim, nossa, mano, Deus tem um plano na minha vida que é, cara, eu não consigo nem imaginar, e é porque eu já estou velho. Imagina a complexidade da promessa que Deus fez para Abraão, Abraão entendendo que, cara, eu estou velho, sabe? Eu estou velho, a minha esposa, né, que aqui nesse momento já morreu, né? Ou seja, é um casal de idoso mesmo. A esposa, quando estava viva, era estéril, não podia ter filhos. Eu falei assim, Deus vai me dar uma descendência incontável. Abraão, peraí, Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas ó, eu acho que vai precisar de um esforço maior aí, porque ó, eu sou velho, minha esposa não pode ter filho. Como que a gente vai ter uma descendência incontável? É esse homem aqui, gente, Deus ele não vem até nós e estabelece um plano na nossa vida pelas posses que a gente tem. Se a gente for parar para pensar, a promessa que Deus faz para Abraão, da descendência, não tem a ver com o fato dele ter grana ou não. Por quê? Porque tem a ver com algo que ele não tem, que é o quê? Capacidade de ter filho. Ou seja, a promessa de Deus na nossa vida não tem a ver com as coisas que a gente tem, que são capacidades, que são virtudes, mas tem a ver com as nossas fraquezas. Consegue entender? Você fala assim, mas é porque eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui, eu sou fraco nisso. Então tá certo, é aí mesmo. Exatamente aí. Lembra do profeta? Mas eu não sei falar. Deus falou, não sabe falar? Pois é você mesmo. É você mesmo que eu estou precisando, que eu quero. É você o que não sabe falar, é você o que não pode ter filho. São vocês mesmos.
E aqui o Abraão é tudo isso. Ele poderia conquistar todas as coisas dentro de um aspecto social. Ele só não podia, por meio do esforço dele, dar sequência no plano de Deus. Ele não podia, ele não era capaz. Ele até tentou. Foi lá, pegou a escrava lá da sua esposa e falou: agora vamos ver. E Deus pegou e falou: ô Abraão, desculpa, mas não é Ismael, cara. Você tentou pelo seu esforço, mas não é Ismael. É por outro meio. E era Isaac. Então entende o que é o Abraão aqui? Deus faz uma aliança com Abraão que contempla a mim e a você hoje. Olha só que doideira. O Abraão, que aqui já tem 140 anos, vai morrer muito em breve. Deus faz uma aliança com ele e que estende isso para uma descendência incontável. Gente, incontável significa que chegou aqui e vai chegar ainda daqui a 100, 200 anos, se Jesus não voltar. Entende? Por quê? Porque foi Deus que fez essa aliança. Deus. Os pactos que a gente faz, os compromissos que a gente tem, é como contrato. A gente precisa entender como Deus é. Porque a gente fala assim: eu tenho um compromisso com você, mas é até dezembro. Passou dezembro, aí a gente vamos dar uma avaliada na relação para ver como é que tá, para ver se vale a pena renovar. É ou não é? Ou seja, os nossos compromissos que a gente faz um com o outro é a nível de contrato e não de pacto. O que Deus faz com Abraão é um pacto. Ou seja, ele se responsabiliza por esse pacto. Até quando? Para sempre. Para sempre. E é isso que a gente vê. Essa aliança que Deus faz. Está aqui a gente hoje reunido como povo de Deus, filhos de Abraão, pela fé em Cristo. Entende? É isso que Deus estava tentando fazer Abraão compreender. Olha, cara, a sua descendência vai ser incontável. Vai ser incontável. É natural que haja nesse homem aqui, no fim dos seus dias, uma inquietação. É natural que ele esteja inquieto. Afinal de contas, a promessa da descendência tinha que vir por meio da sequência dos seus filhos. É natural, então, que ele poxa, eu estou morrendo e, cara, o Isaac aí, mano, tá com 40 anos e nada de querer casar. Esse é o fato aqui. Isaac já estava ali pelos seus 40 anos e não parecia estar muito preocupado em casar. Parecia não ter nada, tá de boa, vamos vivendo aí. Cara, meu pai é o sheik. Cara, pra que ficar preocupando? Herdeiro. Não tem herdeiro, né? Herdeiro vive assim, não, é isso aí. Balneário, pá. E aqui o Isaac, ele estava vivendo assim, mais ou menos. E essa é a inquietação de Abraão, porque Abraão vai estar morrendo. E ele está preocupado, meu filho não vai casar, não? Como é que a sequência vai dar aí? Se meu filho está aí e não está muito preocupado, não parece estar muito preocupado. Tem uma lição que esse texto também quer nos ensinar aqui. Ele aponta para a realidade do sustento soberano de Deus através da sua providência, mas também aponta para a responsabilidade humana. Percebam, você já está familiarizado com esses termos, soberania de Deus, responsabilidade humana. Essas duas coisas, elas estão juntas, elas não separam. A gente não é hipercalvinista. Hipercalvinista, ele acredita que Deus predestinou até a subida da escada que você subiu para chegar aqui na igreja, antes da fundação do mundo. Não. O que Deus assegurou para você foi a sua salvação, por meio de Cristo. Agora, a jornada aqui nessa vida requer responsabilidade humana. E o texto aqui, ele vai deixar muito claro a providência divina, a soberania de Deus, como Deus faz coisas que nós não podemos fazer, mas também os atos de correspondência da fé, da responsabilidade humana por meio do personagem aqui. A responsabilidade humana é isso, é uma resposta de fé aos atos soberanos de Deus. Não é eu faço o que eu quero, não, eu me submeto
aos atos soberanos de Deus, e agora eu me responsabilizo nessa jornada. Então, a gente comprova isso aqui muito claramente no texto. Deus já tinha traçado um plano para resolver a inquietação de Abraão. Deus já tinha. Antes mesmo dele estar inquieto, Deus já tinha traçado um plano. Deus já sabia, Deus já ia. É tanto que Abraão vai falar, olha, quando você chegar lá, o anjo do Senhor vai te falar. Ou seja, é Deus que vai apontar. Então, você percebe a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Abraão está indo atrás, está fazendo corre. Mas olha, quem que vai apontar? É o anjo do Senhor. Por quê, gente? Porque as duas coisas caminham juntos. Abraão tomou postura. Ele poderia morrer e falar assim, não, Deus vai cuidar disso aí, não. O Isaac aí, deixa que Deus cuide. Não, mas ele tem uma inquietação final. Tem uma missão ainda final aqui na vida de Abraão, que ele precisa fazer. Mas percebam que o plano de Abraão, ou seja, essa missão de Abraão, esse movimento de Abraão em arrumar uma esposa para Isaac, não é na base da falta de confiança em Deus. Não é porque ele está desesperado porque acha que Deus não vai cumprir a sua própria promessa. Não é por causa disso. É o contrário. Ele faz isso para glorificar o Senhor, Deus do céu e da terra, como ele fala aqui por 2 vezes. Olha o que diz dos versos 2 ao 4. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Tem uma coisa interessante. Abraão fala por 5 vezes meu filho no texto. Ele não está como é que eu posso falar? Ele não está só repetindo essa frase sem nenhum sentido. Meu filho é algo muito específico na fala de Abraão. Porque o meu filho é o filho da promessa. É aquele que quando Deus falou para Abraão ir lá sacrificar, ele falou assim: pega o seu filho, o seu único filho. E aquilo parecia confuso, porque Abraão tinha 2 filhos. Por que Deus estava falando para ele pegar o único filho se ele tinha 2? Se Abraão fosse um TDAH, talvez, ele ia falar assim: não, Deus, mas peraí, Deus, eu tenho 2 filhos, eu não tenho só um filho. Errou, Deus, perdeu a contagem aí. Eu tenho 2, não é só um. Só que você entende o que tem por trás? É o filho da promessa. E aqui ele está falando, o meu filho. Quem é? O filho da promessa. E aí, Jesus é visto como o Filho de Deus, o único Filho de Deus. A gente fica, peraí, mas a gente também não é filho de Deus? É só Jesus que é filho de Deus? Ele é o único. Ele é o primogênito e é o unigênito. Como assim? Por quê? Porque essa história está sendo traçada para ela chegar, de fato, naquilo que é mais importante, que é a pessoa de Cristo. Então, Abraão aqui, o que a gente vê? Abraão chamou o seu servo de maior confiança, e esse servo aqui de maior confiança, lá no capítulo 15, a gente vai entender, aqui não tem um nome, mas lá no capítulo 15 a gente vai entender que é Eliezer, que era um cara que quando Abraão estava meio desesperado, sem saber como seria essa descendência, ele achava que tudo que ele tinha quando ele morresse ia ficar para esse servo, porque era um servo de tanta confiança, que ele pensava que toda a herança, todos os bens, tudo que ele tinha, ia ficar para Eliezer. Então é esse personagem que o Eliezer, que é o servo de maior confiança de Abraão, e que Abraão está pedindo uma missão aqui específica. Abraão não chamou qualquer um para essa missão. Por quê? Porque essa missão é uma missão que tem a ver com o plano de Deus, com a condução do plano de Deus. Então Abraão chama o seu servo de maior confiança e propõe para ele aqui ir atrás de uma esposa para Isaque, o seu
filho. Mas aí a gente tem alguns detalhes aqui. Abraão, ele institui um juramento diante de Deus, certo? Juramentos eram tratos comuns na época, né? Hoje a gente não tem, a gente fica, tá jurando, coisa estranha e tal. Mas na época era comum esse tipo de coisa, certo? Juramento era algo comum na época, certo? E esse juramento aqui que Abraão está pedindo que o seu servo faça, era que ele não buscasse uma esposa para Isaque entre os cananeus, certo? Tudo certo aqui, viu, gente? Tudo certo, vamos seguindo. Então, qual era o juramento que o Abraão queria que o servo fizesse? Que ele não buscasse uma esposa para Isaque entre os cananeus. Não sei se você lembra quem eram os cananeus. Os cananeus eram um povo que surgiu a partir de Cã, que foi um filho de Noé, aquele filho que foi amaldiçoado por Deus, junto com a sua descendência. Ou seja, a descendência da promessa que Abraão está trabalhando aqui, não poderia vir por meio de um povo que foi amaldiçoado. Então ele falou assim, vai lá atrás de uma esposa para o meu filho, mas olha, não vai procurar entre os cananeus. Por quê? Porque os cananeus foram amaldiçoados. O pai dos cananeus, o Cã lá, cara, ele foi amaldiçoado por Deus, porque ele envergonhou seu próprio pai, o Noé. Então, não procura naquele meio. Por quê? Porque o filho, a descendência da promessa, não pode vir pelo meio de um povo que foi amaldiçoado. Não pode vir, certo? E aí, Abraão pediu que a esposa de Isaque viesse, então, do seu próprio povo. Ou seja, para continuar a sua linhagem aí. Tem um outro detalhe que é preciso comentar aqui, que é a forma do juramento. O que o texto diz? Gente, presta muita atenção, que isso aqui é um detalhe muito importante, certo? Qual que é o tipo do juramento? Abraão pediu um juramento, mas ele deu um modelo do juramento. Qual que era o modelo aqui? Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Gente, que coisa estranha é essa aqui, né? Que juramento é esse? O cara coloca a mão debaixo da coxa do Abraão e jura em nome do Senhor. Que negócio estranho é esse? Isso parece estranho demais pra gente, porque é estranho para a nossa cultura, né? Para a nossa cultura, para o nosso tempo, isso é muito estranho. Mas esse juramento, esse tipo de juramento, ele tinha um símbolo muito forte para a época. É claro que eu acho que na época não tinha quinta série, né? Galera quinta série, que fazia umas piadinhas e tal. Então, pra gente, a gente já fica, lá ele, né? Lá ele, isso aqui tá meio estranho. Mas na época não, né, gente? Na época não tinha lá ele, não tinha quinta série, não tinha nada disso. Então, o que é isso aqui, mais ou menos? Esse por baixo da coxa aqui, literalmente significava tocar nas partes genitais do homem. Caldo leite. Basicamente, é isso aqui. Mas por que esse juramento tão estranho, né, gente? Para que serve um juramento como esse aqui? Tocar as partes genitais ali do homem, nesse juramento, no modelo de juramento, embora para a gente pareça muito estranho, significava garantir a posteridade da descendência. Entende? Não é nada imoral, mas era um juramento onde a pessoa que está ali no leito quase de morte, essa que está jurando que ela está comprometida com o progresso da descendência dessa pessoa. Então, era um juramento que para a gente é estranho, mas que tinha um símbolo muito forte aqui. Muito forte, gente. Então, Abraão, ele está fazendo o seu servo de maior confiança aqui. Não é qualquer um não, viu? Ele não pegou, não, pega um aí, qualquer um aí, do que tiver disponível aí, para ir fazer uma viagem ali para mim. Não, falou assim, chama lá o Eliezer. Aquele que, se eu não tivesse nenhum filho, seria o herdeiro de tudo que eu tenho. Chama lá ele, que é esse cara de maior confiança aqui. Chama lá esse cara aí. E aí ele chama esse cara, faz esse cara jurar pelo Senhor, e não pelo Abraão, jurar pelo Senhor,
E aí, gente, é legal, porque ele, por 2 vezes ele fala, pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Para o Eliezer entender que não era o Senhor o Abraão, o Senhor dele, mas era o Senhor, o Deus do céu e da terra. Ele está fazendo ele jurar que o Eliezer ele vai cooperar com o plano de Deus, escolhendo bem uma esposa para o seu filho ali e garantindo a posteridade da sua descendência. Entende? Então tocar nas partes genitais ali do homem, embora estranho para a gente, tinha um símbolo muito forte, que era: eu estou comprometido em garantir, cooperar com o avanço da sua descendência. Por quê, gente? É porque é por meio dali, né? Que a descendência sai. Então, era ali que era o juramento que tinha que ser feito. Mais na frente, a gente vai ver novamente esse juramento sendo feito, lá com a história de Jacó, certo? Então, dos versos 5 ao 7, o texto diz: então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Então, primeira coisa, Abraão tinha convicção da promessa do Senhor para a sua vida. Ele tinha muita convicção. Ele está convicto disso, certo? Lá atrás Deus tinha falado para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te falar. Deus abençoe, meu irmão. Então Deus falou isso para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, certo? Então, ele não quer, Abraão está falando aqui para o seu servo, que ele não quer que Isaac volte para lá. Não quer. Olha, se a mulher não quiser vir, eu posso pegar o Isaac e levar lá? Não vai levar meu filho para lá de volta, não. Entende? Não faça isso. Por quê? Porque Abraão entendeu que Deus falou: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Por quê? Porque Deus está colocando Abraão numa jornada. Gente, a jornada é assim, ó. Vou dizer um negócio para nós aqui. Você é cristão? Convicto? Não tem como voltar atrás. Não tem como. É aquilo que eu citei uma vez no grupo, que foi uma reflexão do Paulo Júnior. Ele falou assim: o que o texto vai dizer lá sobre o sal da terra? O sal, se ele não servir para o seu propósito, ele tem que ser feito o quê? Segundo o texto: jogado fora. Ou seja, se o sal ele não serve para cumprir o seu propósito, ele não serve para nada. Entende? É isso. Jesus falou que nós seríamos sal da terra. Se nós somos sal da terra, isso significa que se a gente não for sal, a gente não serve para nada. Tem que ser jogado fora. Se a gente não é cristão, a gente não serve para nada. Tá entendendo? Ah, mas está muito difícil essa vida. Então vai lá e come açúcar. Vira açúcar. Spurgeon falou uma frase muito legal, né? Nós somos o sal da terra e não o docinho. É isso. Ah, está muito difícil ser sal. Cara, é isso. É isso mesmo. Se a gente não serve para ser cristão, a gente não serve para nada. Se a gente não é cristão, a gente não é nada nessa vida. Nada. Ou seja, Deus está colocando Abraão numa jornada, falando: Abraão, cara, deixa eu te falar, sou eu que estou conduzindo a sua jornada, tá bom? E é para frente mesmo que anda. É para frente. O povo no Antigo Testamento andava literalmente olhando para frente. Por quê? Porque o Messias estava à frente. Se olhasse para trás, lembra da mulher de Ló, né? Olhou para trás. Por quê? Porque a jornada é para frente. A gente cai, a gente fraqueja, tem tudo isso aí, gente, é isso aí. Mas a jornada é para frente.
O caminho é para frente. Abraão tem convicção disso. Olha, é para frente. Não manda meu filho para lá, porque a gente está indo para frente. Não é para colocar meu filho para ir para lá, não. Entende o que ele está falando aqui? Segunda coisa, mesmo que Abraão pareça estar agindo por impulso próprio, né? Ele criou um plano aqui para arrumar a esposa do Isaac. Mesmo que pareça que ele está agindo por conta própria, na verdade ele confia na providência do Senhor. É isso, gente, soberania de Deus, providência divina e responsabilidade humana caminham juntos aqui. Por quê? Porque Deus nos orienta no caminho enquanto a gente anda, certo? É enquanto a gente anda que Deus nos orienta no caminho, e não quando a gente está parado. Eu vou ficar aqui esperando porque Deus vai me dar uma luz. Cara, Deus vai iluminar o seu caminho, ou seja, é andando, é na sua responsabilidade humana de responder com fé ao chamado divino, que Deus ele vai dando luz, e ele vai sendo orientado. O Abraão tem convicção disso aqui, quando ele fala, ele enviará o seu anjo adiante de você, ou seja, responsabilidade humana, vai atrás de uma esposa para Isaac. Soberania de Deus, o anjo do Senhor vai te mostrar aonde é, quem é, vai apontar, ele vai adiante de você, ele vai conduzir. E aí os últimos 2 versículos dizem, caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então é importante a gente olhar aqui o detalhe do juramento. É importante. O juramento é em nome do Senhor, Deus do céu e da terra. Ou seja, a centralidade do juramento é a confiança em Deus. Não é a confiança se a mulher vai topar vir. E se a mulher não quiser vir? O Abraão fala, você volta para casa. E aí o juramento, você está livre. Entende? Por quê? Porque o juramento que você está fazendo a centralidade dele é a confiança no Senhor, não é a confiança na resposta da mulher. É a confiança no Senhor. Caso a mulher não quisesse vir, o juramento não precisava ser cumprido, porque foi feito em nome do Senhor e não em nome dos homens. Entende o que está acontecendo aqui? Então, no final das contas também, a mulher também precisaria de um passo de fé. E a gente sabe, aí a gente fala assim, então como é que está essa situação? A situação é que Deus está conduzindo a história. A mulher vai responder com fé. E ela vai. Por quê? Porque Deus está conduzindo a história. A providência divina está mostrando, agora está construindo uma narrativa de uma história de amor. É a providência divina. Não é por causa de Abraão, não, gente. Não é por causa de Abraão. Porque se fosse por causa de Abraão, a gente tem uma situação aqui. Se a mulher não quiser vir, não tem o que fazer e pronto. Abraão morre, Isaac, e ele não fica nem sabendo se Isaac um dia casou e se o plano de Deus deu certo por meio da sua descendência. Entende isso daqui? Então, no final das contas, a mulher também precisaria de um passo de fé. Assim como Abraão também precisou de um passo de fé. Por olhar para a promessa e falar, é isso mesmo, Deus? É comigo mesmo? O próprio Isaac precisa de um passo de fé. Eu e você precisamos de um passo de fé para crer na promessa. Não faz sentido que um homem há séculos e séculos atrás, Deus fez uma promessa para ele que nos atinge aqui hoje. Isso a gente só pode acessar pela fé. No último verso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. No próximo domingo a gente vai continuar essa história, né? Mas o que esse texto ele já pode nos ensinar até aqui? Embora a gente chegou num ponto que não tem resolução ainda, né? A história vai continuar. E a gente vai falar isso na próxima semana. Mas o que esse texto ele já nos ensina até aqui? Até o versículo 9. Até a metade ainda da história aí. Gente,
nós podemos e nós devemos organizar a nossa vida. Faz parte da nossa responsabilidade humana. E a gente deve fazer isso com sabedoria, né? Sendo bons mordomos das coisas que Deus nos deu. E que nós estamos aqui nessa terra administrando aquilo que é de Deus e não aquilo que é nosso. Nós devemos fazer isso. Organizar as nossas finanças, a nossa casa, tudo mais, a nossa profissão, tudo isso. Fazer planejamentos, né? Sonhar com o futuro dos nossos filhos. A gente que é pai, a gente sonha com o futuro dos nossos filhos. Com quem será que meu filho vai casar? Com quem será? Qual será a faculdade que ele vai fazer? A gente deve sonhar e se planejar com tudo isso. Mas isso só vai ter bons resultados, resultados realmente que a gente considere que são bons resultados, se a gente submeter toda a nossa responsabilidade humana a agradar o Senhor. Porque senão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Um tanto de filho frustrado, porque queria se formar em fazer música. E o pai falou, meu filho, música não dá dinheiro. Você tem que fazer direito. E aí o filho vai e faz direito. Por quê? Porque é o sonho do pai. E não está completamente errado. Ele está querendo o melhor para o seu filho. Só que é o sonho dele. É a projeção dele. Ele nem sequer quis saber, meu filho, o que você gosta de fazer? Me conta aí. Eu gosto de arte. Pô. Então vai lá e faz. Eu vou te sustentar por mais 20 anos aí. Até dar certo. É uma realidade, é um fato. Só que é isso. Tá entendendo? Então, se a gente não submeter a nossa responsabilidade humana, que é tomar essas decisões, e pensar, sonhar, planejar, se a gente não submeter tudo isso a agradar o Senhor, vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente vai lá atrás da esposa do nosso filho e a mulher, ela não vai querer vir, não. Ela vai ficar lá falando, não vou não. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente precisa agir, mas é agir confiando no Senhor. E não naquilo que a gente faz. Não naquilo que a gente faz. Imagina aí, se fosse nós aqui, o Abraão ia falar assim, vai lá, cara, fala o seguinte, fala que eu tenho maior grana, velho. Que, mano, vai ser herdeira. Tipo assim, cara, resolveu. Resolveu ou não? Chega lá e fala assim, meu senhor lá quer que você case com o filho dele. E, cara, mano, você não vai ter problema pro resto da vida, financeiro. Você vai ter tudo que você quiser. Resolvia. Em nenhum momento Abraão colocou essa possibilidade. Em nenhum momento. Por quê? Porque a ação dele, da sua responsabilidade humana, estava submetida à confiança na soberania de Deus. Estava submetida a isso. Abraão, mesmo que agindo em busca de tornar possível, as coisas ali, ele deixa que sua história repouse na promessa divina. É tipo assim, eu vou, porque isso é responsabilidade humana. Mas é igual, Japa? Ladeirinha de skate, Você está indo, mas você está sendo levado. É ou não é? Não é seu esforço. É a providência divina. É a descida, é o vento, está te levando. Você foi. Mas quem que está te levando? Entende como essas duas coisas caminham? Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar que a nossa história, ela deve repousar na promessa divina. Mesmo que a gente está na luta, fazendo acontecer, correndo para fazer acontecer. Mas chega um momento, meu irmão, que se você correr mais do que você pode, você vai se cansar. E você vai bater com a cara na parede. Por quê? Porque naquele momento ali, o que você tem que fazer? Repousar na promessa divina. Repousar na soberania de Deus.
repousar nos cuidados de Deus. Que aí eu vou te falar, é melhor repousar nos cuidados de Deus do que fazer negócios nessa vida, porque o sogro vai ter grana, porque o fulano vai ter grana, porque a minha esposa, ela é de família que pode me dar uma... Tá entendendo? No final das contas, o Abraão aqui, ele falou assim, cara, eu tô morrendo, cara. Cara, nada vai mudar essa história que Deus que está conduzindo, nada. Então o que eu tenho que fazer? Se ela não quiser vir, relaxa, não precisa cumprir o juramento. Por quê? Porque a gente está cooperando com o Senhor. E não criando uma história paralela, sabe? Não, ó, se der errado aqui, eu já tenho um plano. E a gente faz isso. Faz ou não faz? A gente cria uma alternativa. E na maioria das vezes a gente se guia por essa alternativa, ao invés de se guiar pelo plano redentivo. A gente comete essa loucura de achar que a nossa alternativa foi muito melhor pensada, planejada, do que o plano redentivo, que tem dado certo por séculos e séculos. Tem dado certo. Agora, o que é dar certo? Né? O que é dar certo? Muita gente ficou pelo caminho. Os pais da igreja eram colocados em coliseu. Os leões comiam. Deu certo. Deu certo. Deus está conduzindo o seu plano redentivo. Entende? E a gente fica dizendo, não está dando certo, nada está dando certo na minha vida. O que é o dar certo, gente? Você ter dinheiro, você conseguir aquele emprego que você tanto imagina, você fazer aquela viagem que você achava que tinha que fazer, isso é dar certo. Cara, então, desculpa, mas quem que é Deus diante disso? Se dar certo é conseguir coisas que vão ficar aí. O que é dar certo? E se der certo, for morrer pela causa do Evangelho, quem está disposto? E depois alguém contar a história, olha, aquele cara ali deu certo. E aí, gente? A história tá ficando cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. Quase a gente não vê mais crente querendo ser crente. Por quê? Porque a história está cada vez mais difícil. Entende isso? Se a gente não se mantiver confiante no Senhor, a gente vai ficar pelo caminho, tendo sucesso a partir das perspectivas humanas, mas sendo um fracasso diante da realidade eterna. E aí, o que a gente quer? Ter sucesso caído pelo chão aqui, ou conseguir viver para a glória de Deus, mesmo as coisas dando errado? E aí? No final das contas, a maior dádiva do amor é confiar na providência divina. A maior dádiva do amor. O que você pode fazer para demonstrar o seu amor? Confiar no Senhor. Confiar. A maior dádiva do amor para nós é confiar no Deus do amor, que conduz a nossa vida. Porque, mais uma vez, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não são alguns medos, são todos os medos. Amém?